O treinamento do Tristan começou em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse 111. Começou e meio que terminou, na verdade, né? E o pior, terminou em humilhação. Tristan levou uma bela de uma surra desse tal de Schwarz, que agora a gente sabe que não é o Belial, só é parecido mesmo. Além disso, tivemos mais informações sobre o poder da Anne, a Isolde voltou a ter algum destaque e outras coisas mais, né? A gente vai comentar tudo isso, mas como sempre você já sabe, né? Deixei o seu like para não se esquecer depois. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. E se não tiver ativado o sininho da notificação, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro aqui dos vídeos do canal, beleza? E bora pra análise. O capítulo começa com os Eldris firme na decisão de não interferir na luta entre Tristan e Schwarz. Eu espero que isso não signifique que ele também vai se abster de treinar o Tristan, né? Acho que se o moleque pedir, ele vai treinar o sobrinho dele, né? E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer. O Tristan vai pedir pro tio treinar ele e no final dos 6 dias ele vai desafiar o Schwarz de novo. Acredito que um treinamento entre Zeldris e Tristan, né, vai desenvolver principalmente o poder demoníaco dele, porque é a única coisa que os Zeldris têm para ensinar pro Tristan. Mas o que a gente viu nessa luta aí, pessoal, que na verdade ele tá precisando desenvolver os dois poderes. Mas acredito que o treinamento do poder de Deus deve ficar para algum arco no futuro, né? Porque eu acho que os Quatro Cavaleiros e companhia ainda devem passar no Reino das Deusas em algum momento no futuro da obra. Mas enfim, quem diabo é esse Schwarz, né, pessoal? O cara tá definitivamente no nível dos 10 mandamentos. E ele, eu digo assim, dos fortes, como o Starossa, Monspier, Derriere. Porque, né, vocês lembram o que o Tristan fez com a Mera Gallant quando ele usou o poder demoníaco? Ele humilhou ela, sendo que aí ele que foi humilhado. Então o cara é foda mesmo, né? Me pergunto também se o Schwarz ele tem alguma história que vale a pena ser contada, né? Eu acho que não, ele deve ser só um demônio normal que admirava os 10 mandamentos. Mas acho que ele possivelmente deve ter participado da luta da Batalha da Guerra Santa, né? Porque você pergunta, né? O que ele estava fazendo 16 anos atrás? Ele provavelmente estava servindo ao Rei dos Demônios da época, né? Ou melhor, 17 anos atrás. Apesar de já ter sido dito aí no mangá que a Guerra Santa foi há 16 anos atrás, na verdade a conta não bate muito, né? Porque 1 ano e meio depois da batalha contra o Rei dos Demônios, o Tristan e o Lancelot ainda estavam na barriga da mãe deles. E se eles têm 16 anos hoje, então a Guerra Santa foi 17 anos e meio atrás, ou quase 18 anos atrás, né? A gente não sabe exatamente em que fase da gestação elas estavam naquele penúltimo capítulo, então não dá pra ter certeza. Mas eu acredito que naquele momento que mostrou elas grávidas, elas já estavam perto de parir, então deve ter sido por aí mesmo. A Guerra Santa foi, na verdade, há 17 anos e meio atrás. Mas, enfim, voltando para a análise do capítulo, a Anne parece que quer roubar o meu trampo e já fez aí uma análise própria sobre o poder dela. Primeiro de tudo, ele esmaga qualquer um que conte uma mentira para ela, né? Isso aí já é o mais óbvio de tudo. Segundo, a pressão volta ao normal se a pessoa contar a verdade. Terceiro, a magia também tem efeito nela mesma. Quarto, contar mais mentiras adiciona mais força e ao esmagamento. Quinto, desaparece quando ela desmaia. Sexto, não funciona se outra pessoa fizer a pergunta. Tem que ser a pergunta feita por ela. Isso é tudo por enquanto, mas acho que um sétimo ponto é que a própria Anne, ela só é atingida pelo feitiço se for ela mentindo para ela mesma, né? Eu acho que não tem efeito se ela mentir para uma outra pessoa. Tudo bem, né, que no capítulo passado foi uma pergunta do Nassens que fez ela se esmagar, mas naquele caso específico ela também mentiu para si mesma, né, quando disse que não sentia nada pelo Percival. Então fica ainda aí a dúvida, né? Ela ainda é capaz de mentir para outras pessoas ou não? Assim, seria bem inconveniente se não pudesse, né? Algumas situações vão exigir uma mentirazinha, né? É a vida. A vida em sociedade exige mentira, mas enfim. Na verdade, já até é um pouco inconveniente esse poder dela, porque imagina uma situação em que a pessoa que está com ela precisa mentir, né? Então a Anne já não é mais tão útil assim em missões de infiltração em dupla, por exemplo. E ainda nessa parte, a Isolde permanece um pouco perturbada pela morte do Jade e as palavras que ela não foi capaz de ouvir dele. É um tanto natural, né, considerando que ele morreu há pouquíssimo tempo e ela era a pessoa que conhecia ele há mais tempo, né? Considerando que o Jade foi um personagem que serviu exclusivamente para ser um elemento a mais aí no arco dramático entre Tristan e Isolde e um pouco do Dukion também, acho que ele deve voltar à vida aí de alguma forma, como muita gente já está teorizando. Ele deve ser ressuscitado aí como um servo do caos, através do rancor que ele sentia pelo Tristan e todo o sentimento negativo por ter sido deixado de lado pela Isolde, né? Assim, esse é o único motivo que eu consigo imaginar pro Nakaba ainda fazer questão de mencionar o nome do Jade, né? Porque ele foi um personagem tão sem graça, tão sem importância, que só realmente voltando à vida como um vilão mesmo pra ter algum propósito para a existência desse personagem. Senão, era melhor o Nakaba deixar de mão qualquer drama que envolvesse o Jade, né? Mas enfim, a Anne não quis deixar o Nassens contar para Isolde as palavras que ele queria dizer. Eu acho que ela fez isso para proteger o coraçãozinho da amiga dela, né? Ela poderia se sentir culpada se soubesse que o Jade amava ela e que ele morreu sem que ela tivesse notado isso.
Mas, de qualquer forma, em algum momento, ela deve descobrir, né? E acho que deve ser da própria boca do Jade. Mas, de qualquer forma, acho que isso ainda tá bem longe de acontecer, viu, pessoal? Acho que se o Jade voltar à vida, não deve ser nesse ano, nem no próximo ano, talvez, sei lá pra 2025 a gente veja isso acontecer. E no treinamento entre Percival e Lancelot, o Percival ainda tá sofrendo com o nível 2. Ou o Macduff realmente era muito forte, ou o Percival que ficou traumatizado pelo Macduff mesmo, né? Porque o Lancelot ele tá só reproduzindo aquilo que o Percival lembra. E esse é só o nível 2, pessoal. Ainda deve ter uns 3 ou 4 níveis. Mas é claro, né, muito disso se deve porque o Percival tá lutando só com a espada, ele não tá usando a magia dele. Acho que realmente se fosse usando a magia, ele já teria derrotado alguém do nível do Macduff. E só a nível de curiosidade, existe uma luta entre Lancelot e Percival no livro A Morte de Arthur. Peraí, deixa eu pegar aqui o livro. Nesse livro aqui, que alguns de vocês já estão cansados de me ouvir falar, nesse livro aqui tem uma parte que eles se enfrentam sem saber a identidade um do outro e lutam pau a pau por 2 horas. A luta não chega ao fim, mas se chegasse eu apostaria no Lancelot, né? Tô mandando isso aqui só com uma curiosidade mesmo, não tem qualquer relação entre a luta aqui que eu citei e a que a gente tá vendo aí no mangá. Só uma curiosidade. E agora, sobre a situação da Gawain. Gente, todo mundo parece que é burro aí, ninguém liga muito um ponto com o outro. E eles estão aí assumindo que ela tá só passeando. Essa mulher tá desaparecida há horas, numa dimensão estranha, e eles estão assumindo que ela saiu pra passear. Não, pera aí. Ó, aí eu não tô nem criticando, né, não é só os personagens não, tô criticando o próprio Nakaba Suzuki, porque, gente, a Gawain sumiu, né? Tem inimigos aí no reino dos demônios. E ninguém teve a coragem de somar 1 mais 1 e chegar à conclusão que ela foi capturada por eles. Não precisa nem ser um gênio para chegar a essa hipótese, não é nem uma conclusão, é uma hipótese, ninguém nem chegou na hipótese. Sem falar, né, que já foi meio burrice para fazer um treinamento enquanto os inimigos já estão com o caixão da escuridão eterna, né? Porque eles podiam pelo menos ter procurado com mais afinco antes da chuva começar a cair, né? Mas não. A atitude deles foi literalmente deixar com a sorte. Então eu acho que o Nakaba tá fazendo os personagens tomarem umas decisões que eu chamo de, no mínimo, burras. Também teve a decisão de deixar o fragmento do caixão com peso, numa missão que poderia muito bem cair nas mãos do inimigo. Aí, no caso, não vou nem falar nada, porque tudo bem, né? Foi um voto de confiança até bonito que o Meliodas teve com o peso, então aí não digo nada. Mas, assim, no geral, os personagens não estão tomando decisões muito inteligentes, não. Eu digo assim, situações em que o mais inteligente a se fazer era até uma coisa óbvia, mas eles não estão fazendo o óbvio, né? E minha nota para esse capítulo é 9,2. Um dia da semana de treinamento já se foi, e acredito que nem todos os dias vão ser tão demorados assim como esse foi, né? Alguns devem durar só um capítulo, acho que outros vão ser até pulados, né? Para evitar estender demais aí esse arco do treinamento. E deixe nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.